Continuando a nossa aula de polinômio, aqui eu quero mostrar para vocês as relações de Girard. Vocês vão ver que ela vai facilitar bastante e é muito importante entender como funciona, porque a gente nem sempre precisa achar todas as raízes para fazer o que se pede, igual nós já estamos acostumados a fazer no caso de uma equação do segundo grau. A gente sabe que não precisa achar as duas raízes para fazer a soma, a gente tem a fórmula da soma. Assim como eu sei que não precisa achar as duas raízes para fazer a multiplicação, porque nós temos a fórmula do produto. Então, a regra de Girard é a mesma coisa. Ela vem para facilitar, a gente não precisa resolver toda a equação. Utilizando ela, já basta. Aí eu coloquei aqui para vocês. As relações de Girard são igualdades que relacionam as raízes de uma equação algébrica. O caso mais simples e o primeiro que costumamos estudar é o de soma e produto em uma equação do segundo grau, isto é, tomando a forma da equação quadrática, que é o que nós já temos, ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são os coeficientes da minha equação. x², x e termo independente me ajuda a identificar quem são esses termos. E se R1 e R2 forem as suas raízes, então nós temos que R1 mais R2 é igual a menos B sobre A. E R1 vezes R2 é igual a C sobre A. Então isso aqui é para quê? Para facilitar. Ao invés de eu resolver toda a equação, só com essa fórmula aqui já basta, eu consigo resolver. Ah, mas eu posso resolver a equação do segundo grau e fazer a soma? Pode, mas vai ter momentos que te obriga a saber essa fórmula para utilizar na conta. Eu vou trabalhar aqui com vocês em dois exemplos, vocês vão entender o que eu estou falando. Coloquei aqui embaixo um detalhe para vocês, que acontece, é muito comum isso em provas, porque a regra de Girard, vocês vão ver que ela é bem trabalhosa. Então, eles não querem trabalhar com um grau muito alto. Se trabalhar com grau alto, eles costumam pedir sempre soma ou produto das raízes, que é o mais fácil. Então, eu coloquei aqui. Evidentemente, as relações de Girard, elas podem ser expressadas para quaisquer equações algébricas, porém, em geral, nos exercícios, as equações envolvidas são as de terceiro e quarto grau. Em raros casos, no caso a gente trabalha com a de quinto grau. Por quê? Por causa do trabalho. Então, assim, se eles vão cobrar, vai cobrar aquela que for mais fácil de resolver. Aí eu coloquei aqui para vocês a relação continuando lá do segundo, de terceiro e a de quarto. Mas ela pode ir em infinito grau. O que é importante você identificar? Eu vou te mostrar aqui, ó. As relações de Girard, no caso agora para uma equação de terceiro grau. Agora a gente passa a ter quatro termos. A, B, C e D. Porém, como é terceiro grau, nós vamos ter três raízes. Aí, como vai funcionar a regra? A gente permanece com a soma das raízes menos B sobre A. Tá vendo que independente do grau, a soma é sempre menos B sobre A e o termo de B é sempre o segundo termo. A gente conta em ordem decrescente de grau, ó, grau 4, 3, 2, 1, 0. Então fica A, B, C, D e E, sempre. Não posso pular essa ordem, senão interfere na fórmula. Aí depois o que acontece? Como essa daqui é de grau 3, eu tenho que ter 3 restrições para a regra de Girard, tá? A gente vai ter a soma das raízes, a soma do produto de duas em duas e, por fim, o produto das três. Aí, preste atenção, olha como é que fica. Fica menos B sobre A, C sobre A e menos D sobre A. Viu que continuou C sobre A igualzinha de segundo grau? Aqui, ó. Menos B sobre A e C sobre A. Nada mudou. Só que aqui não é o produto de duas. Aqui é a soma do produto de duas em duas. E, por fim, o produto das três. E quando é quarto grau? Soma das três, depois soma do produto de duas em duas, depois soma do produto de três em três e, por fim, o produto das quatro.
Viu que vai aumentando, ó? Soma de 1, soma de 2 e soma de 3. Só que a gente tem produto de 2 em 2, produto de 3 em 3 e, por fim, o produto das 4. Não mudou em relação ao terceiro grau, tá vendo? Ó, ficou menos B sobre A, C sobre A, menos D sobre A. Ó, igualzinho estava aqui. A ordem não muda. E depois vai quem? E sobre A. Agora preste atenção no que acontece com o sinal. Vai alternando. Começa menos e mais. Aí aqui, ó, menos, mais, menos. Aqui o quarto grau, ó, menos, mais, menos, mais. E se eu quisesse de uma de quinto grau, como é que ficaria? Eu sei que eu vou ter primeiro soma das 3, aí seria menos B sobre A. Depois eu ia ter soma do produto de 2 em 2, que aí ia ser C sobre A. Depois eu ia ter soma do produto de 3 em 3, que aí ia ser menos D sobre A. Depois eu ia ter soma do produto de 4 em 4. E por fim, eu ia ter o produto das 5, que aí passa a ser F sobre A. Olha o que aconteceu. B, C, D, E, F. Como é quinto grau, são 5. Então aqui, ó, todas sobre A e o sinal vai alternando. Então aqui tem que ser menos, ó. Então ficou menos B sobre A, C sobre A, menos D sobre A, E sobre A e menos F sobre A. A mesma coisa aqui, ó. Menos B, C, menos D e E. Então, independente do grau, eu consigo montar a regra de gerar tranquila. Só preciso saber fazer isso. Coloquei aqui 2 exemplos para fazer com vocês. O primeiro, sejam R e S e T as raízes dessa equação. Aí eu quero calcular a soma das raízes. Eu preciso achar todas as raízes para fazer a soma? Não. Como é terceiro grau, eu sei que são 3 raízes. Aí eu ia ter que achar uma, aplicar Abreu-Ruffini para depois achar as outras 2 e, por fim, fazer a soma. Só que eu não preciso fazer tudo isso. Como é terceiro grau e eu quero a soma, aqui ó, eu tenho. Quem é a soma das raízes? Menos B sobre A. Então eu venho aqui e utilizo menos B sobre A. Lembrando sempre de contar em ordem decrescente de grau para as letras. Se alguém faltar, completa com 0. Aqui é o A, B, C e D. Como é menos B sobre A, então o meu B ele vale quanto? Menos 4. Com o menos passa a ser 4. E o meu A, como não tem nada na frente, significa que o meu A vale 1. Então a minha resposta vai ser 4. E aqui embaixo? Aqui embaixo é a soma dos inversos, das raízes. Então, o que eu posso fazer? Tem como eu aplicar a fórmula direto, ou eu posso fazer o MMC aqui, que é o mais ideal, né? Como é RST, isso aqui são letras, que nesse caso, se pensasse em números, poderia dizer que são primos entre si. Então, o MMC aqui embaixo vai ser o próprio R vezes S vezes T, que é a multiplicação de todo mundo. Tirando o MMC, aqui eu sei que vai ficar S vezes T, aqui eu sei que vai ficar R vezes T, e aqui vai ficar R vezes S. Então, vai ficar assim, ó, S vezes T mais R vezes T mais R vezes S. Bem, como é terceiro grau, o que eu observo aqui? Aqui no numerador, eu tenho a soma do produto de 2 em 2. Aí volta aqui para o terceiro grau, aqui ó, a soma do produto de 2 em 2. Quem é? É o C sobre A. Então é o que eu vou colocar aqui, ó. Aqui vai ficar C sobre A. E aqui embaixo é o produto. E aqui, ó, o produto é menos D sobre A. Posso simplificar esse A com esse A, vai ficar C sobre menos D. Ou posso dizer que é menos C sobre D. Agora é só substituir. Quem é o C? Vale 6. Quem é o D? Vale menos 5.
Divisão de sinais iguais, positivo. 6 sobre 5. Viu como é bem simples? Então, isso aqui facilita todo aquele cálculo. Você não precisa ter a dor de cabeça de achar todas as raízes para depois fazer o que ele está pedindo. Agora, vamos a um segundo exemplo, que aqui a gente tem que trabalhar com as fórmulas para facilitar. Exemplo 2. Resolva x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 19x menos 12 é igual a zero. Sabendo que uma das raízes é a soma das outras. Se ele diz que uma das raízes é a soma das outras, eu posso dizer que eu tenho as seguintes raízes: R1, R2 e R3. E que a soma de o valor de uma é igual à soma das outras duas. Então, eu coloquei aqui que R1 pode ser igual a R2 mais R3. Agora, o que eu posso utilizar aqui? Bem, eu sei que a soma das raízes, que é R1 mais R2, mais R3 é igual a menos B sobre A. Independente do grau, a soma é sempre menos B sobre A. E eu sei que o valor de R2 mais R3 é equivalente ao valor de R1. Então, eu teria isso aqui, ó, R1 mais R1 sendo igual a menos B sobre A, porque esses dois são equivalentes a R1. Agora é só eu substituir. R1 mais R1, isso aqui vai dar 2R1, que é igual ao valor de B, quem é B? Menos 8. Só que com menos na frente eu posso ter mais 8. Como A vale 1, eu nem preciso escrever. Então, eu já sei que o meu R1, ele vale quanto? Vale 4. Já achei o primeiro. Agora, quem eu posso utilizar ainda? Eu posso fazer, na verdade, a redução para achar quem são as outras duas raízes. Porque já que eu já sei uma, basta eu fazer a redução do grau, aplicando Brerhoffini. Aí ficaria assim, ó. Os coeficientes são 1, menos 8, mais 19, menos 12. A raiz vale 4. Repete primeiro. 4 vezes 1, 4. Menos 8 vai dar menos 4. 4 vezes menos 4, menos 16. Mais 19, 3. 4 vezes 3, 12. Menos 12, 0. E já se esperava dar 0, porque sempre que é raiz, o último tem que dar 0. Então, eu tenho essa equação aqui. X ao quadrado menos 4x mais 3 é igual a 0. Se eu pensar em dois números, que a soma vai dar 4 e o produto tem que dar 3, quem são eles? 3 e 1. Se eu somar, vai dar 4 e se eu multiplicar, vai dar 3. Você pode resolver Bhaskara também. Então, quem são as raízes aqui? 1, 3 e 4. Poderia usar multiplicação das raízes, poderia usar a soma do produto de duas em duas se quisesse? Poderia, mas lá ia dar um pouquinho mais de trabalho, porque ter que usar a substituição. Aí, aplicando o Brerhoffini já é um caminho mais curto. Mas aí, se quiser fazer por lá, também pode. É uma segunda opção de solução.